E aí, gurias, tudo bem? Eu sou a Dade e, como no vídeo anterior eu falei a respeito do feminismo e da importância da não reprodução de machismo, hoje eu vou continuar nesse tema, mas de forma mais aprofundada. Eu assisti recentemente o documentário A Filha da Índia, que tem no Netflix, e conta a respeito do caso concreto de um estupro coletivo que uma guria sofreu. Ocorre que dentro desse documentário há também os depoimentos dos criminosos que cometeram esse crime. E o tempo todo é possível visualizar eles tentando se justificar, sabe? Tentando justificar de que a culpa do estupro teria sido dela, porque ela estava na rua às 8 horas da noite, e lá é assim, se você estiver na rua às 8 horas da noite, se você estiver usando determinada roupa, você merece ser estuprada. Não só lá, né? Nós conhecemos muito bem essa história, e esse é o ponto que eu quero tocar nesse vídeo hoje com vocês. Isso é um absurdo. Bom, então como eu disse, no documentário ele sempre tem a necessidade de tentar justificar o crime, botando a culpa na vítima, né? Isso aqui é chamado de cultura do estupro, e nós sabemos muito bem o que isso passa, né? Assistindo o documentário, especialmente nessa hora onde ele tenta justificar de que a culpa é da vítima, a sua vontade é entrar na tela e dar ali na cara até parar de falar besteira. Mas nós já somos pessoas civilizadas, educadas, e a gente já sabe que violência não resolve com violência. Então, você continua assistindo o documentário. A partir desse ponto, eles começam a mostrar a visão do criminoso, a forma da criação, sabe, como eles lidam com a família. Uma coisa muito comum e recorrente é que lá a violência é muito grande dentro da família. Eu estou falando lá porque eu estou falando a respeito do documentário, mas isso é uma história recorrente, todo mundo sabe. Então qual é o problema? Esses meninos eles são criados de forma violenta e os pais criam esses criminosos, enquanto pequenos, como se fossem melhores do que as próprias irmãs. Então eles inclusive comentam a respeito disso no documentário, que é a criança do sexo masculino recebe mais leite do que a guria do sexo feminino, né? E eles são sempre tratados de forma a se enaltecerem, a se mostrarem superiores às meninas, e as meninas são tidas como objetos vivos que são nascidas apenas para satisfazer e para servir. Ainda nessa ótica, o estupro não é justificado, eu quero deixar isso bem claro. Porém, o paralelo que eu quero fazer é exatamente isso. Enquanto nós estivermos reproduzindo o machismo, fazendo com que a mulher seja vista de forma inferior ao homem, isso vai acontecer. A cultura do estupro vai prevalecer e aí nós vamos ter um grande problema. A questão justamente da popularização do feminismo e do empoderamento da mulher é para que essas mulheres consigam desconstruir não só seus maridos, irmãos, pais, tios, enfim, como, se um dia, se quiserem ser mães, consigam também criar homens decentes, homens que tratem mulheres como seres humanos e não como objeto. Outra questão que eu quero chamar a atenção é essa ideia que as pessoas têm, ou pelo menos parte das pessoas têm, de que o estupro acontece num beco escuro, que o estupro acontece numa rua, sabe? Não é. Isso acontece? Acontece, claro, mas é de forma ínfima. A maior parte dos casos de estupro se dão dentro de casa, com os pais, com os tios, com os irmãos e inclusive com o marido. Então, ficar reproduzindo machismo faz o quê? Faz com que esses homens que estão ao nosso redor, que podem ser estupradores e você nem sabe, continuem tratando nós como os lixos e se empoderem. Ou seja, eles têm a confirmação, agora não só deles e nem só dos outros homens, como de uma mulher, de que sim, ele está fazendo certo. Porque quando você reproduz machismo, é isso que você põe na cabeça de cada um deles. O documentário ainda traz alguns dados no final dele que são alarmantes. Então, por exemplo, na África do Sul, uma mulher é estuprada a cada 26 segundos. Na Nigéria, existem leis, eu disse leis, não apenas uma, diversas, que autorizam o marido a usar de força física para conseguir o que quiser da mulher. Uma coisa que mais me chocou foi que, ao final, a conclusão é de que 1 a cada 5 mulheres no mundo serão estupradas. Vocês conseguem entender a profundidade desses dados? São 20% das mulheres do mundo inteiro sendo estupradas. Isso é muita gente, sabe? E aí tu vem e me pergunta, tá, Dad, mas qual é a solução, então? E eu te respondo, amiga, não é pena de morte, sabe? Não é linchamento em praça pública. Quem dera fosse tão simples resolver. Mas a questão é educação,
sabe? Educação, é educar os homens para que eles não estuprem, é educar. Parece ridículo falar isso, sabe? Parece óbvio, mas é isso que precisa. Nós temos que parar de falar, não, você, menina, você não tem direito de usar shorts na escola ao invés do seu uniforme. Não! Nós não temos que falar isso. Nós temos que falar, menino, se controla, sabe? Você não tem o direito sobre o corpo dessa menina, independente da roupa que ela estiver usando, independente do horário que ela estiver na rua, independente de qualquer coisa, você não tem o direito. O único direito que você tem no corpo dessa menina é quando ela virar e falar bem assim, está consentido. Pode vir. Então, a única possibilidade que eu consigo imaginar é trazendo educação para os homens, para os meninos, para os jovens, sabe? É entenderem que não somos objetos, que merecemos ser respeitadas e que o nosso corpo não está aqui para servir vocês. Então, saindo um pouco do documentário agora e entrando na vida, ontem, em um dos grupos que eu faço parte, houve uma enquete para saber a respeito das meninas que já haviam sido abusadas. E me chocou, porque são pessoas que estão ali conversando com a gente todos os dias, então dá uma sensação diferente, né? Uma sensação de proximidade maior. Então, nessa enquete, os últimos dados que eu tinha visto eram em torno de 400 meninas que já haviam sofrido abuso contra 30 que não haviam sofrido, sabe? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. A tua colega de trabalho pode estar sendo estuprada, a sua mãe pode estar sofrendo estupro, a sua filha, e você não está sabendo. E aí você reproduzindo machismo e culpando a vítima só faz com que ela não queira se abrir para você. E não adianta cobrar da menina que foi estuprada que ela denuncie, que ela vá e lute pelos seus direitos, porque eu vou contar uma verdade para vocês. Ela não vai. Ela não vai porque o sistema é falho. Ela não vai porque ela tem medo de julgamento da sociedade. Eu, por exemplo, eu sofri 2 abusos na minha vida e nenhum deles eu tomei atitude. Você fica em choque, você se sente suja, você se sente culpada. Isso é muito errado. Hoje eu percebo que a culpa de forma alguma era minha, sabe? De forma alguma. Homem não tem o direito de abusar de mulher em qualquer que seja a circunstância. Agora, nesse momento, logo após passar por esse trauma, não cobre, sociedade não cobra que a mulher tome alguma atitude, sabe? Se tem alguém que tem que tomar atitude, é toda a sociedade para educar para que isso não ocorra, entende? Então, com isso, eu concluo. Por favor, tente entender. A reprodução do machismo não ajuda em nada, sabe? Você reproduzir para tentar ganhar biscoito de homem não te leva a lugar nenhum, a não ser, provavelmente, a ser a próxima vítima. Já vimos que os dados são grandes. Então eu peço, vamos pensar antes de falar, vamos pensar antes de publicar coisas, não vamos dar poder para possíveis estupradores. Por gentileza, mulheres estão sofrendo, mulheres estão morrendo por causa disso. Bom, e se você gostou do que eu falei aqui, e se quiser assistir mais vídeos como esse, eu peço, por gentileza, se inscreva no canal e dê um joinha para me incentivar. Muito obrigada e até mais. Que conta o caso. Ocorre que dentro desse documento... Meu Deus! Também... eu esqueci... Não, a única coisa não.